Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Scharf, sou seu instrutor de alemão aqui no canal Alemão com Matheus Scharf. Herzlich willkommen, meine Lieben. Und heute sprechen wir über trennbare Verben, trennbares Verbo, né? Liebe Leute, was ist das? O que são esses trennbare Verben, né? Esses verbos aí que se separam, né? Que a gente ouve aí tanto falar, né? De repente uma parte do verbo vai para o final. Hoje vamos entender, né? O que são exatamente esses trennbare Verben. Para você que é novo aqui, seja bem-vindo. Liebe Leute, para vocês que curtem aqui o canal, tá? Que querem, né? Continuar assistindo, tá? Vídeos de qualidade, né? Trazendo aqui a gramática alemã da melhor maneira possível, ensinando vocês, né? Instruindo vocês a passar aí na prova do Goethe, tá? Para adquirir o certificado. Já deixa aquele teu like aqui caprichado, tá? Se inscreve aqui no canal também, porque nada disso faz sentido, né? Se eu não tiver aí o teu apoio, né? De ti que tá aí assistindo. Um grande abraço, então, por enquanto, já você que tá aí, e vamos aqui para nossa aulinha, meine Lieben. Olha só, né? Was sind trennbare Verben? Pessoal, assunto, né? Ganz wichtiges Thema, tá? Assunto muito importante. Pessoal, o que são verbos, o que são trennbare Verben, né? Pessoal, para vocês que não, para vocês que estão chegando aqui agora, tá? Tem uma lista completa, tá? Já que anterior, né? Falando só a respeito de verbos, tá? Lá a gente falou a respeito, né? De regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, que são esses tipos de verbos, tá? E falando em si, né? O que é um verbo, tá? Então, para você que não acompanhou, tá? Dá uma olhadinha nessa playlist aqui, tá? Que você vai conseguir se inteirar, então, nesse assunto extremamente essencial, tá? Para acompanhar o que a gente vai trabalhar aqui agora. Beleza? Liebe Leute, nós vimos lá então, né? Nós temos aqui o nosso verbo, por exemplo, machen, né? Tá aqui o nosso verbo machen, beleza? Tá ali, né? Verbo fazer. Isso daqui, pessoal, a gente costuma chamar de Vollverb, né? Ou seja, o que é um Vollverb? É um verbo que tem um significado próprio já ali dele, né? Um verbo completo, tá? Se a gente for lá e procurar no dicionário agora machen, a gente vai encontrar lá o nosso verbo machen, né? Com o significado ali de fazer. Agora, o que são trennbare Verben, liebe Leute? Pessoal, trennbare Verben, tá? São verbos em que a gente vai pegar um prefixo, tá? Como, por exemplo, aqui, né? Nós temos uma listinha aqui do lado, tá? Já, mais tarde, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês com mais detalhes. Nós temos aqui, né? A gente pega um prefixo, por exemplo, an, né? Vamos juntar aqui agora com o nosso verbo machen, beleza? Tem um novo verbo, tá? Um verbo novo com um significado diferente. Esse an aqui a gente chama de prefix, né? Ou seja, um prefixo que eu vou adicionar ali no verbo, então, para eu ter um significado novo ali para esse meu verbo. Posso pegar também, por exemplo, um prefixo aqui, né, o nosso prefixo auf, né? Eu vou juntar ali com o meu verbo machen e vou ter agora um novo verbo com um novo significado, que seria o nosso verbo aufmachen. Vou explicar tudo direitinho para vocês, pessoal. Só dando uma breve introdução aqui. Liebe Leute, os trennbare Verben, tá? Eles fazem parte, né, de vários outros grupos de verbos, tá? Nós trabalhamos, né, anteriormente com os nossos regelmäßige Verben, né, que são os nossos verbos regulares. Falamos a respeito dos nossos unregelmäßig, né, schwache oder starke Verben, né? Falta ainda, né, os gemischte Verben. E os trennbare, pessoal, eles acabam entrando, tá, nesses grupos aqui. Podem aparecer no grupo dos regelmäßig, no grupo dos trennbare ou em algum dos outros grupos, tá? Que a gente tem aqui, né? Nós temos vários tipos de verbos, né? Temos os regelmäßige, unregelmäßige, temos os nossos reflexive Verben, né? Como por exemplo aqui, né? Sich erinnern, sich ernähren, os copular Verben, né? Nosso verbo sein, heißen, werden, nossos Modalverben, né? Que a gente já conhece ali, können, möchten, wollen, sollen, dürfen e müssen. Beleza? Então, os trennbare Verben, eles fazem parte, então, de subgrupos, tá? De outros verbos, pessoal. Acompanhe ali, né, nos outros vídeos, tá? Nos vídeos anteriores a respeito de regelmäßige und unregelmäßige Verben. Liebe Leute, vamos lá então, né? Vamos finalmente, então, entender, né, o que são esses nossos trennbare Verben. Pessoal, o que são verbos separáveis, tá? Para a gente entender, né, esse conceito aqui de verbos separáveis, a gente precisa ter duas premissas, tá? Quais que são elas? A primeira aqui, pessoal, olha só. Alemão não gosta de inventar palavra nova. Simplesmente não gosta de inventar, tá? Então eles pegam coisas que eles já têm ali no idioma deles, né? Que já tem essa sonoridade de alemão, tá? Eles pegam aquilo ali, juntam tudo, né? Por exemplo, para formar a palavra garrafa de suco de laranja, né? Então a gente vai pegar, né? Orangensaftflasche, para a gente formar a palavra lâmpada, né? A gente pega ali uma pera que ilumina, né? A gente vai ter uma Glühbirne. Isso acontece agora aqui também, pessoal, com os nossos trennbare Verben, tá? Alemão não gosta de inventar palavra nova. Então, eles pegam o que eles já têm no idioma, tá? E acabam criando ali algo, né? Com um significado novo, tá? O significado é novo, né? Mas a palavra em si, ela já existe. E outra coisa, pessoal, alemão quer que a gente ouça ele até o final. Então, são essas as nossas duas premissas, né? Alemão não é que nem a gente aqui, né? Brasileiro e tal, né? Que a gente fala em cima do outro, né? Isso é normal, né, pessoal? Tá? Faz parte da nossa cultura e a gente vive muito bem assim. Porém, o alemão, tá? Isso fica a minha dica aí para vocês, tá? Ouçam o alemão até o final, pessoal, tá? Não interrompam ele, né? Porque isso é um sinal, né, de falta de educação e tal. Até porque vocês vão entender exatamente, tá? Por que também que a gente tem que ouvir o alemão até o final.
contrário, a gente não consegue entender, né? Em várias situações, tá, o que exatamente que ele está querendo dizer, beleza? Alemão não gosta de inventar palavra nova e alemão quer que a gente ouça ele até o final. Liebe Leute, wir haben hier die folgende Situation, né? Nós estamos aqui, né, no ano de 825, tá? Lá na época dos vikings e tal, né? E tá aqui o nosso querido Hans, né? Aqui tá o nosso Hans, né? O nosso Hans Viking, beleza? Tá ali o Hans, né? Ele tá ali em cima de uma montanha, né? Vamos trazer ele um pouquinho mais para cá, né? Para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Tá ali então o nosso Hans, tá? E o que a gente tem, pessoal, tá? Aqui tá a esposa dele, né? A Frau do Hans, tá? A Hannah, beleza? O que ela faz, pessoal? Né? O Hans tá lá em cima, né? Na montanha lá e tal, né? Fazendo os afazeres dele, né? A Hannah, né? Chama o Hans para almoçar, tá? Beleza, né? O que a gente vai ter? Hannah ruft Hans. Hannah ruft Hans. Ou seja, a Hannah chama o Hans, né? Tá ali ela, né? Hans, né? Chamando ele, tá? Tá aqui então, né, pessoal, o nosso verbo rufen, tá? Que significa chamar. Se a gente der uma olhadinha aqui na conjugação, eu vou ter o meu verbo rufen, né? Chamar alguém, tá? Mateus, né? Pedro, né? Paulo, tá? Eu tô chamando uma pessoa, que é o nosso verbo rufen. Ich rufe, du rufst, e assim por diante, pessoal. Tá ali a nossa conjugação completa do nosso verbo rufen. Beleza. E agora, pessoal, vamos supor, tá? Anos se passaram, né? Estamos agora, né? Ou seja, diante do nosso verbo rufen, né? Simplesmente chamar, né? Chamar, tá? Anos se passaram, tá? E agora nós temos aqui, né? A mesma situação agora, né? Tá ali agora a nossa Hannah, né? Já modernizada, né? No ano de 2022, né? Chapinha no cabelo, né? Com o seu iPhone, tá? O que ela vai fazer agora, pessoal? Não precisa ficar mais chamando o Hans, né? Utilizando a voz dela na alta, né? Berrando lá até que o Hans ouça, tá? Tá aqui o nosso Hans, né? Com o seu telefonezinho ali também, tá? Pessoal, o que a gente tem aqui agora, né? O que os alemães fazem, tá? Vamos pegar uma coisa, né, que já tem esse significado, né, ó, de chamar, tá? Só que agora a gente vai fazer isso através de um aparelho telefônico. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um prefixo, tá? Vamos pegar um prefixo aqui e vamos chamar isso agora, né, de anrufen. Anrufen. Anrufen, então, é o ato que eu vou ter agora, né, de chamar uma pessoa, tá? Porém, agora, né, por um aparelho, né? No caso aqui, a gente vai ter o nosso verbo ligar, pessoal. Ligar para alguém. Esse é o nosso verbo anrufen. Anrufen. O que aconteceu aqui agora, pessoal? Eu tinha antes, né, só o nosso verbo rufen, tá? Porém, agora, tá, eu acrescentei esse prefixo aqui e eu tenho um verbo novo, com um novo significado, que é o nosso anrufen, que significa ligar para alguém, né? Pegar o celular, né? Pegar o telefone ali e ligar para essa pessoa. Então tá ali, né? A Hannah ligando, então, para o Hans. Só agora, como que a gente diz isso, né? Se a gente tinha aqui antes, né? Hannah ruft Hans. O que a gente vai fazer agora, né? Eu vou pegar aqui a minha frase, né? E vou colocar, né? Ich anrufe Hans. Pessoal, isso tá errado, tá? Eu não posso escrever agora, quando eu tenho um verbo, tá? Que ele é separável, eu não posso conjugar ele dessa forma. Eu não posso dizer ich anrufe Hans. E aqui agora a gente vem, tá? Nesse nosso conceito aqui, ó. Que alemão quer que a gente ouça ele até o final. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Para que o alemão, né? Para que tu consiga, né? Para que tu precise ouvir o alemão até o final, tá? Para entender o que ele tá querendo te dizer, tá? O que os alemães fizeram então, né? Vamos botar esse prefixo aqui então pro final da frase, assim a pessoa só vai entendendo o que eu tô querendo dizer exatamente, né? Quando eu terminar minha frase, assim ela me ouve, né? Completamente. Então nós não podemos ter esse an aqui. Beleza? O que vai acontecer? Nós vamos utilizar no nosso verbo anrufen, porém, esse nosso prefixo an que estava aqui, ele vai ir lá para o final da frase. Ou seja, ich rufe Hans an. Ich rufe Hans an. O que significa essa frase agora, né? Ela, aqui no caso, né? Hannah, né? Ela está dizendo, né, que eu ligo para o Hans. Beleza? Pessoal, percebam aqui o seguinte, tá? Antes ali nós tínhamos em relação à posição, né, do verbo, tá? Nós tínhamos, né, Hannah ruft Hans, beleza? Hannah ruft Hans. Porém agora, né, com o nosso trennbares verbo, né, com o nosso verbo com prefixo, a gente não pode ter esse nosso prefixo aqui ocupando a posição 2. Ali só vai ficar o meu verbo de origem, tá? O meu prefixo, ele tem que ir aqui para o final da frase, que é o nosso chamado Satzende. Ou seja, Hannah ruft Hans an. Beleza? Liebe Leute, como é que vai ficar a nossa conjugação, tá? Se a gente pegar aqui, ó, vamos copiar essa tabelinha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha só, nós tínhamos o nosso verbo rufen e agora nós temos o verbo anrufen. Pessoal, a conjugação, tá? Ela vai ser igual, tá? Ela vai ser idêntica do nosso verbo de origem. Qual que é a única diferença agora? Que na nossa conjugação, eu sempre vou ter que colocar aquele nosso prefixo ali no final da frase, para dizer que eu estou ligando, né? E não estou simplesmente chamando, que seria simplesmente rufen.
Beleza, pessoal? Tá aqui então o nosso primeiro exemplo. Vamos a mais exemplos, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? Liebe Leute, tá aqui o nosso Hans, tá? Mais uma vez, né? Vamos supor que ele estivesse aqui então, né? Subindo aqui a montanhazinha, né? Tá ali o nosso Hans, tá subindo a montanha. Nós poderíamos dizer, Hans steigt auf den Berg, né? Ou seja, o Hans, então, ele está subindo a montanha. Beleza, tá ali subindo, né? Nós temos para isso, né, o nosso verbo steigen. Tá aqui a conjugação aqui do lado do nosso verbo steigen. Ich steige, du steigst, er, sie, es, man steigt. Tá ali então o nosso verbo steigen, né? O Hans sobe a montanha. O que nós temos aqui em relação à nossa posição, né, dos elementos da frase? Hans steigt, verbo na posição 2, auf den Berg, né? Isso aqui ocupando, né, o nosso meio de campo, tá, pessoal? Isso aqui é chamado de Mittelfeld da frase. Por último, a gente tem aqui o Satzende, né, que é a última posição, então, da nossa frase, tá? Que algum elemento vai ocupar aqui. Como nós não temos, né, um prefixo ali, tá? Nós não temos nada ocupando o nosso Satzende. Wunderbar, pessoal. Olha só, percebam, né, que o movimento, né, que a gente tá tendo aqui, né, de subir a montanha, tá? É desse jeitinho aqui, né? Tá aqui, né? Fazendo isso daqui, né? Tá ali o nosso Hans, então. Hans steigt auf den Berg. Liebe Leute, lembrando agora, tá? Os nossos dois preceitos que a gente tem ali, ó. Alemão não gosta de inventar palavra nova, alemão quer que a gente ouça até o final. Agora tá aqui, né, o Hans, né, como capitão ali, né, do navio ali, né, do barco, tá? Pessoal, vamos supor, tá? Que ele quisesse ordenar, então, né, que os soldados dele ali, né? Então, que eles entrassem no barco, tá? Que eles entrassem, né? No caso aqui, que eles fizessem, então, esse movimento, né? Pessoal, vocês estão percebendo que é um movimento similar ali ao Steigen, tá? A gente tá tendo aqui, né, um Steigen também, tá? A gente tá tendo basicamente um mesmo movimento, tá? Só que como é que eu vou diferenciar agora, né? De subir, por exemplo, uma montanha, né? Com agora subir, né? Entrar ali, então, no nosso barco. Pessoal, os alemães, então, eles pegam, né? E vão colocar aqui um prefixo, né? Vão chamar isso aqui de Einsteigen, né? Einsteigen vai ser o nosso verbo, então, para embarcar, né? Para entrar aqui, então, nesse barco. Beleza, chamamos de Einsteigen. Pessoal, como o alemão, ele precisa ouvir até o final, né? O pessoal aqui geralmente, né, não gosta de escutar muito, né? Às vezes não entende direito as ordens, tá? O que os alemães fazem, tá? Eles só vão entender, né, a minha ordem exatamente quando eu falar, quando eu terminar a minha frase. Daí eles vão entender, né, qual que é a ordem que eu dei para eles. Por isso que a gente não pode, pessoal, falar, por exemplo, ó, Einsteigen Sie sofort, né? Einsteigen Sie sofort, tá? Eu não posso dizer, né, entra agora aqui. Eu tenho que utilizar, tá? Eu tenho que ouvir, né? Principalmente por causa do sofort aqui, levando em consideração que a gente pode ter várias outras coisas aqui nesse meio. Vamos falar já sobre isso, tá? Então, ele tem que entender o comando, tá? Somente quando a pessoa termina de falar a sua frase. Ou seja, steigen Sie sofort ein. Eu estou mandando, né? Então, aqui o nosso Hans, né? Ele está mandando, então, o pessoal embarcar, tá? Ele está mandando o pessoal aqui entrar no trem, no barco, né? O trem vou falar depois. O pessoal tá aqui, ó. Conjugação do verbo steigen, tá? Se a gente pegar, né? Ich steige, du steigst, er, sie, es, man steigt, vamos ter a mesma coisa, pessoal, a mesma conjugação para o nosso einsteigen. A única coisa que a gente vai ter é o acréscimo desse prefixo aqui, então, no nosso final da frase. Tá aqui o nosso einsteigen, que agora significa embarcar. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem, né, em relação à posição dos elementos da frase, nós temos o seguinte, ó. Steigen Sie sofort ein. Ou seja, já, com aquele ein, né, ouvindo o verbo steigen, depois o prefixo ein, eu já sei exatamente, opa, é para eu embarcar, né, para eu entrar então aqui nesse barco. A gente poderia dizer, né, alle Wikinger, né, todos os vikings, né, steigen in das Schiff ein. Ou seja, né, todos os vikings, né, estão embarcando então ali no barco, né, na embarcação. Beleza, liebe Leute? Vamos dar uma olhadinha agora, né? Tá ali o nosso capitão Hans, então, né? Dando ordem pro pessoal. Todo mundo entrou lá no barquinho, né? Fizeram a viagem de vocês, deles, né? E agora eles vão sair, tá? Com o pessoal ali, né, eles não gostam, né, eles são meio teimosos, tá? Às vezes não ouvem direito, tá? A gente tem que levar em consideração, né? O alemão, ele fez isso, tá? Para eles entenderem, né? Para ouvir a frase inteira, tá? Para entender, então, qual que é o comando exato que o capitão ali, no caso, né, o nosso Hans aqui, ele tá dando. Olha só, se ele fosse falar, né? Aussteigen Sie, aussteigen, aussteigen. Eu criei agora aqui um outro verbo, pessoal. Eu peguei esse nosso verbo steigen aqui agora e acrescentei o prefixo aus. Tá? Eu acrescentei o prefixo aus agora. Nesse caso aqui, nós estamos tendo, né, a ordem dele, né, de falar para o pessoal, desembarca, sai do barco, sai do barco. Partindo da premissa, né, que a gente tem que ouvir o alemão falar até o final, a gente não fala aussteigen Sie sofort, tá? A gente vai utilizar aqui o nosso steigen Sie sofort aus, ou seja, esse nosso prefixo, então, vai para o final. Quando eu ouvi aquele aus, eu entendi exatamente agora o comando, né? Agora eu sei, né? Beleza? A pessoa falou. Lembrando, tá, pessoal, que podem vir várias outras coisas aqui,
tá? Aqui a gente tá falando, né, o exemplo para vocês entenderem, tá? São exemplos mais curtos, mas eu posso ter um monte de coisa ali vindo antes, tá? E só no final exatamente eu vou entender o comando, tá? Por isso que a gente tem que ouvir o alemão falar até o final. Nesse caso aqui, então, agora, liebe Leute, com o nosso Aussteigen, né? Tá ali o Hans, né? Steigen Sie sofort aus, né? Tá mandando o pessoal sair. Eu vou ter o verbo desembarcar, um novo verbo. Nesse caso ali, os vikings, né? Ali, então, eles vão sair dali. Conjugação, pessoal, continua igualzinha, tá, do nosso verbo steigen. Considerando agora que, como nós temos o nosso prefixo aus, vamos ter agora, né, o nosso prefixo ali, então, sendo colocado no final da frase. Beleza? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, né, na nossa construção da frase, nós temos aqui, ó, steigen Sie sofort aus. Com esse aus agora, os peão ali, né, no caso, né, os soldados dele, né, os servos dele estão entendendo exatamente, né, opa, beleza, né, eu sei agora, né, eu tenho que desembarcar. Eu poderia dizer, né, alle Wikinger steigen aus dem Schiff aus, que todos os vikings, então, eles estão ali desembarcando no navio. Beleza? Só vamos supor agora, tá? Os caras se enfrentaram lá numa briga, né? E começou a pegar fogo ali no barco deles, tá? Tá ali, então, eles, né? O Hans ali de novo, né? Com os vikingzinhos dele, tá? Ele tá ali, então, né? Eles estão tendo uma situação, tá? De perigo, né? O que eles vão ter que fazer, tá? Eles vão ter que trocar agora, pessoal, tá? Eles vão ter que passar agora, né? Para um outro barco ali, beleza? O que agora que eles vão fazer? Para entender exatamente o comando, pessoal, essa troca aqui, né? De ir para um barco para outro, tá? O que os alemães fazem, né? Vão pegar agora, né? Nosso verbo steigen, né? Primeiramente lá que era subir, né? Ah, vamos botar o outro prefixo agora que é para dizer que é para descer, né? Então vamos botar aussteigen, né? Seria o sentido inverso. E agora para trocar, né? Como que a gente vai fazer? Vamos colocar o prefixo tá? Peguei lá um prefixo, né, que já tinha no idioma alemão, tá? E coloquei e acabei criando um verbo novo. O alemão sempre gosta de que ouça ele até o final. Vamos falar umsteigen Sie sofort? Nein, liebe Leute, como é um trennbares verbo, tá? Esse nosso prefixo ele vai ter que ir até o final. Então chega o Hans aqui e fala, né? Steigen Sie sofort Agora sim, né, eles entendem exatamente, né? Opa, tá? Eu ouvi o meu capitão até o final, né? Respeito ali para ele, tá? E sei exatamente, né? Não é para eu embarcar, não é para eu desembarcar, mas sim para eu trocar, né? Para eu ir para outra embarcação que a gente tem aqui. E com isso, pessoal, nós temos o nosso verbo umsteigen, tá? Umsteigen, né? Se ele está dizendo ali, ó, steigen Sie sofort Olhem aqui mais uma vez, é nosso prefixo ali indo para o final da frase. A conjugação permanece exatamente igual ao do nosso verbo steigen, considerando agora que nós temos o prefixo e mudando completamente o sentido ali do meu verbo. Beleza? Pessoal, fazendo essa alusão aqui, né, de antigamente, tá? Percebam o que a gente tem hoje em dia, tá? Se vocês forem pensar agora na situação dos trens, por exemplo, né, ou de ônibus, tá? Nós temos aqui exatamente a mesma coisa. Eu vou embarcar num trem, eu vou utilizar einsteigen. Se eu for trocar de trem, eu vou utilizar umsteigen. Se eu for desembarcar, né, sair ali do trem, eu vou utilizar aussteigen. A mesma premissa, pessoal, acontece aqui, agora utilizando o nosso verbo ziehen, tá? O nosso verbo ziehen, que seria puxar, tá? Que nada vai ter a ver agora, né? Quando eu acrescento o prefixo, eu crio um verbo novo, pessoal, tá? Eu acabo criando um verbo novo com um significado diferente. Eu coloquei aqui, ó, einziehen, isso significa, né, que eu estou entrando no apartamento, tá? Estou me mudando agora para esse apartamento aqui. Se eu falo umziehen, eu estou me mudando, né? Eu estou indo de uma casa, né, de um apartamento para o outro, em alusão aqui ao nosso umsteigen aqui, né, indo de um barco para outro, beleza? E aqui nós temos agora o ausziehen, ó, tô saindo desse apartamento aqui, né? Tô saindo dele, tá? Vou procurar outro lugar para morar. Nesse caso aqui nós vamos ter o nosso ausziehen, né? A pessoa tá saindo, então, indo embora desse apartamento, beleza? Liebe Leute, por enquanto aqui, tá? Se vocês entenderam até agora, eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, tá? Quais são as características, então, dos nossos trennbare Verben, tá? Vamos diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor. Olha só. Pessoal, em frases, tá? No presens, tá? Que é o nosso presente, no nosso tempo presente, o seu prefixo, ou seja, o prefixo se separa do verbo e ocupa a última posição da frase, tá? Que é essa daqui, ó. Como a gente falou ali anteriormente, tá? Que é o nosso Satzende, né? Essa posição aqui, então, que tá em roxinho, beleza? Esse é o nosso Satzende, a nossa última posição da frase. Segunda característica, o verbo com prefixo, pessoal, assume o significado, na maioria das vezes, tá? Completamente diferente do verbo de origem. Ou seja, nós temos um novo verbo, tá? Com um novo significado, beleza? Então, às vezes, lá, por exemplo, né? Se eu tiver o nosso verbo hören, né? Que seria ouvir, tá? Eu tenho meu verbo hören aqui, que significa ouvir.
Eu acrescentando o prefixo e construindo o verbo aufhören, isso aqui significa parar, pessoal, de fazer alguma coisa, de cessar algo, ou seja, de nada tem a ver com o nosso verbo ouvir, concordam? Então, essa que é a grande questão. Tu acaba criando, tá, um verbo novo, tá, que na maioria das vezes, tá, ele não vai ter nada a ver com o verbo original. Da mesma maneira que cessar, parar de fazer alguma coisa, né, nada tem a ver com o nosso verbo ouvir. Beleza? Liebe Leute, a conjugação, porém, tá, permanece igual à do verbo de origem. Tá? Se eu tiver steigen, a conjugação do verbo steigen vai ser a mesma conjugação do verbo einsteigen, mesma do umsteigen e a mesma do aussteigen. Beleza? Só temos mais alguns exemplos aqui, tá? Vamos supor aqui agora, tá? Para vocês, né? Lá antigamente, então, né? Nós tínhamos somente a palavra, né? O nosso verbo werfen, tá? Tá ali, né? A nossa Hannah, então, né? Fotinha lá, né? Hannah wirft den Stein. Ou seja, Hannah, ela lança, né? Ela tá jogando, então, a pedra. Nós temos aqui, pessoal, o nosso verbo werfen, tá? Temos aqui, né? Ich werfe, du wirfst, tá? Isso aqui no momento, lá antigamente, né? Nós tínhamos o verbo werfen. Beleza, lançar, né? Jogar alguma coisa. Como, por exemplo, né? Hannah wirft den Stein. Wunderbar. Tá aqui, né? Position 1, é o nosso subject, que é a Hannah. Position 2 tá ali o nosso verbo. Mittelfeld tá den Stein, né? Hannah, ela lança, então, ela joga a pedra. Só agora, né, o Hans e a Hannah, né, estão passeando, tá? De repente tem uma caverna ali, tá? Eles querem ver se não tem nada, né? Se não tem nenhum bicho lá dentro. O que eles vão fazer agora, pessoal, tá? Eles vão lançar essa pedra também, tá? Eles vão lançar essa pedra também, tá aqui o nosso verbo werfen, porém eles vão lançar ela para dentro da caverna. Tá? Estão lançando ela aqui para dentro, ó. O que a gente vai ter, pessoal? Como que eu vou diferenciar agora, né? Simplesmente do verbo lançar com alguma coisa, né? Lançando para dentro. Eu vou utilizar o nosso verbo, o nosso prefixo, né? Ein. Criei um novo verbo, pessoal. Tá? Nesse caso, agora a gente teria einwerfen, ou seja, lançar para dentro de algum lugar, como por exemplo aqui da caverna, beleza? Posso utilizar Hans einwirft den Stein? Nein, não posso, pessoal. O nosso prefixo, tá? O alemão quer que tu ouça ele até o final. Tu tens que ouvir ele até o final para tu entender o que ele está te dizendo, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso prefixo, tá? Obrigatoriamente, né? Ele tem que ir até o final. Então, agora, para entender, né? Será que eu estou jogando fora? O que eu estou fazendo com a pedra exatamente? Só quando eu ouvir ele até o final, eu vou saber. Ah, tá. Tá lançando a pedra, então, para dentro ali de algum lugar. Beleza? Então tá aqui, liebe Leute, tá ali o nosso verbo werfen, tá? A conjugação permanece igual. Temos aqui em cima, então, né, o nosso einwerfen, tá? Werfe ein, du wirfst ein, levando em consideração, né, que o nosso prefixo, então, vai ali para o final da frase, como a gente tem aqui, né? Hans wirft den Stein ein, ou seja, está lançando, então, a pedra para dentro da caverna. Beleza, lançaram lá dentro a pedrinha, né? Não tinha nada lá dentro. Então, estão aqui o Hans e a Hannah mais uma vez, beleza? Estão eles ali, né? Para que deixar essa pedra aqui dentro, né? Vamos jogar lá para fora, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Lançando lá para fora, tá? E como é que eu vou diferenciar agora, né? De simplesmente jogar para dentro e agora se quiser dizer que eu estou jogando algo para fora. Eu vou colocar, né, mais um prefixo aqui. Vou colocar o prefixo aus e vou ter o meu verbo auswerfen. Auswerfen. Agora eu estou dizendo, eu estou pegando alguma coisa, estou lançando ela também, né, por causa do nosso verbo werfen, e lançando ela para fora. Só o alemão sempre quer, né? A gente ouça ele até o final. Eu posso dizer Hans auswirft den Stein? Nein, não posso utilizar Hans auswirft den Stein. Esse prefixo aus, ele tem que ir para o final da frase, né? Ocupar a nossa Satzende. Portanto, eu vou ter Hans wirft den Stein aus. Pessoal, perceba por que agora a gente não pode interromper os alemães, tá? Se tu ficasse assim, ó, Hans wirft den Stein, tá? Ele poderia estar dizendo, será que ele está jogando a pedra para dentro? Se ele está jogando a pedra para fora, tu terias que ouvir o aus. Se ele tivesse, né, simplesmente só jogando, tu não ouviria nada. Se ele estivesse jogando a pedra para dentro, né, tu ouviria daí o prefixo ein. Por isso, sempre ouvir o alemão até o final, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Pessoal, nós temos aqui, né, o nosso verbo auswerfen, conjugação normal, tá? Como o nosso verbo werfen, porém não podemos esquecer que agora nós temos o prefixo aus, né? Ou seja, lançar alguma coisa para fora. Beleza? Só anos se passaram, né? Tá aqui, ó. Hans wirft den Stein aus. Tá? Onde que vocês vão encontrar, tá? Isso aqui foi uma origem, né, que eu trouxe aqui, né, de forma didática para vocês, tá, pessoal, né, para vocês entenderem, tá? Mas pense no seguinte, tá? Todo mundo, né, todos vocês já se depararam com isso daqui, né? Quem tá fazendo aí o Deutsch Kurs, né, no livro, a gente sabe que isso aqui é um Fahrkartenautomat, né? Lá onde tu compra, né, tua passagem de trem, por exemplo, tá? Só, nós temos um local aqui, tá? Que é para tu colocar moeda. Olha só o movimento que eu estou fazendo, ó. Colocar moeda, tá? Estão percebendo, né? O movimento aqui, né? Colocar moeda. Pessoal, olha só o que vocês vão encontrar aqui, ó, tá? Aqui pode ter algo assim escrito, ó. Münzen hier einwerfen.
Por quê? Qual o movimento, né, que eu estou fazendo, pessoal? Vocês concordam, né? Quando eu vou colocar a moeda, né, eu estou fazendo exatamente esse movimento, o que o Hans fez lá com a pedra, né, jogando lá para dentro da caverna. Aqui, então, eu posso, né, colocar a minha moeda. Also, Münzen hier einwerfen. Por isso que quando a gente vai inserir, né, colocar ali dentro da máquina, então, uma moeda, nós utilizamos o verbo einwerfen, de maneira análoga, né, quando o Hans, né, jogou lá, então, a pedra dentro da caverna. E aqui, ó, o que a gente pode ter, tá? Isso daqui, né, tu vai sair, né, vai sair o teu bilhete daí daqui, né, a tua passagem de trem, tá? Isso daqui, pessoal, quando o nosso ticket ele vai sair, né, o que a máquina vai fazer? Ela vai auswerfen, né? Ou seja, ela vai expelir, tá? Ou seja, né, jogar para fora o teu ticket, beleza? E esse verbo, com certeza, né, é utilizado, né, auswerfen, e aqui nós teríamos, né, o nosso einwerfen, né, onde tu colocaria, então, tá? Lançando, ó, pessoal, lançando, então, a moedinha ali. Beleza? Então tá aqui mais um exemplo, né, trazendo então, né, as origens, né, dos verbos em alemão, né? Obviamente, né, tá? Não sei se é, né, mas vai que seja, né? Liebe Leute, vamos lá então a nossa última série de exemplos aqui. Meus queridos, olha só, nós temos aqui, né, o Hans, né, com a sua bolsinha ali, né, de ouro, tá? Beleza, né? O que a gente tinha, né? Daí lá naquela época, então, né, quando começaram a fazer as trocas, então, né, eles tinham o verbo ali, né, surgiu então o nosso verbo zahlen, né? O verbo zahlen, então, significava pagar, né? Tá aqui o nosso verbo zahlen. Eu digo, né? O Hans foi lá, fez alguma compra ali, né? Comprou alguma mercadoria. Eu tô dizendo, né? Simplesmente Hans zahlt. Hans zahlt. O Hans paga, né? Alguma coisa. Beleza? Tá aqui o nosso verbo zahlen, né? Ich zahle, du zahlst, er, sie, es zahlt e assim por diante. Liebe Leute, anos se passaram, né? Anos se passaram, tá? Agora está aqui o nosso Hans, né? Ele está aqui num Geldautomat, né? Ou seja, o Hans, né, com o dinheiro do trabalho dele, tá? Ele quer depositar esse dinheiro, pessoal. E agora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para depositar esse dinheiro, tá? Antes eu só tinha o verbo zahlen, tá? Vamos juntar então um prefixo, né? Vamos juntar um prefixo, tá? E vamos criar um verbo novo, né? Agora vamos criar o verbo depositar. Opa, vamos colocar o prefixo ein aqui, né? E nós vamos ter o nosso verbo einzahlen, né? Tá aqui então o nosso verbo agora einzahlen, que vai servir então para esse ato aqui, né, de depositar algum dinheiro, beleza? Tá ali então o Hans, né? Pessoal, eu posso dizer Hans einzahlt? Nein, tá? Não posso, a gente sempre tem que ouvir o alemão até o final. Por isso que eles colocam lá o prefixo para o final. Eu só vou entender exatamente, né, o que está acontecendo aqui, né? Quando a minha frase terminar, beleza? Eu não estou simplesmente falando zahlen, tá? Se esse prefixo surgir aqui, ein, já é outra coisa, não é mais só pagar, mas sim depositar. Eu vou ter então, né? Hans zahlt ein. A conjugação do nosso verbo permanece idêntica, pessoal, tá? Ao nosso verbo zahlen. Considerando que agora nós temos o prefixo ein, que está indicando, né? Um novo verbo, que é o meu verbo depositar. E para que o Hans deposita esse dinheiro, né? Para alguém gastar, né? Tá ali, ó, Hans zahlt ein, né? O nosso Mittelfeld aqui agora ele tá vazio, tá? Por quê? Nós temos não tem nenhum acréscimo, né? Estou simplesmente dizendo, né? Hans zahlt, opa, Satzende, né? Ein. Já sei agora então que ele está depositando esse dinheiro. Poderia dizer aqui, pessoal, para não deixar o nosso Mittelfeld vazio, né? Eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte, ó, Hans zahlt, vamos botar aqui, né? Das Geld ein, né? Ou seja, o Hans, ele deposita o dinheiro. Depositando o dinheiro para quem, né? Para alguém gastar, né? Tá ali então, né? A Hannah, né? O que ela vai fazer agora? Né? Ela vai lá e vai sacar esse dinheiro, pessoal, tá? Vocês estão percebendo que agora a gente vai ter esse movimento aqui, né? De saída do dinheiro. Vocês estão percebendo, né, já aqui, como a gente tem no nosso prefixo ein, geralmente a gente está entrando, né? Einsteigen, estou embarcando, né? Entrando no trem. Einwerfen, eu estou inserindo alguma coisa. Einzahlen, eu estou depositando dinheiro. E o nosso verbo aussteigen, saída, né? Desembarcando. Auswerfen, tá? Estou expelindo ali alguma coisa, né? A máquina está expelindo o meu ticket. E agora aqui, pessoal, consequentemente, qual o verbo que a gente vai ter, né? Porque o dinheiro está saindo. Se eu tinha ali zahlen, einzahlen depositando, aqui eu vou ter, consequentemente, o auszahlen, pessoal. Tá aqui, então, o nosso verbo auszahlen, né? Então, o que a Hannah tá fazendo, né? Esse ato, né, dela tirar, né, de sacar o dinheiro, pessoal, é auszahlen. Tá? Foi isso, né? Antes nós só tínhamos, antigamente, só o verbo zahlen. Surgiu o Geldautomat, surgiram os bancos, né? Opa, agora eu posso depositar, posso sacar. Posso dizer agora que a Hannah auszahlt? Nein, pessoal, não posso dizer, né? Hannah auszahlt, tá? Eu tenho que dizer, né? O alemão quer que a gente ouça ele até o final. Só no final eu vou entender exatamente o que ele está dizendo. Por isso que eles colocam aqui, né? O prefixo no final. Porque se eu disser Hannah zahlt ein, eu estou dizendo que ela está depositando. Agora, se eu digo Hannah zahlt aus,
Eu estou dizendo que ela está sacando, pessoal, esse dinheiro. Eu poderia dizer, né? Hannah zahlt, tá? Simplesmente, né? Dizer aqui, né? Hannah zahlt das Geld aus. Aí eu teria, né? Que a Hannah, ela então saca o dinheiro. A conjugação, pessoal, ela permanece a mesma, tá? Do nosso verbo zahlen. Tá aqui, ó. Só que nós temos que considerar, né, que agora nós temos o nosso prefixo aus, indicando que agora tem um verbo novo, né? Com significado novo, que significa sacar dinheiro. Beleza? Liebe Leute, mais uma questãozinha aqui, ó, pra gente finalizar, tá? Falando agora, né? A respeito aqui, ó. Vamos pegar, tá? Uma das coisas que eu preciso, né, mencionar para vocês, tá? Que tudo isso, né, do nosso verbo trennbaren, tá? Estão se referindo, né, ao nosso presens, tá? Ao nosso tempo presente, tá? Esse aqui é o nosso presens. Vamos supor agora, tá? Vou pegar um outro verbo, né? Nós temos o nosso verbo fahren, tá, pessoal? Que significa viajar, né? Dirigir, tá? Vamos criar um verbo, né? Agora que significa partir, né? Quando o trem tá partindo, o ônibus, né? O carro tá partindo. Vamos pegar um prefixo, né? E vamos botar aqui na frente, né? Que é o nosso abfahren, tá? O nosso verbo abfahren, ele significa partir. E o que que eu quero que vocês percebam, pessoal? Olha só. Percebam que aqui, tá? Eu tenho aqui, né? Position 1, tá ali né? Eu tenho um exemplo aqui, o seguinte, ó. Der Zug nach Berlin fährt ab. Eu tenho meu Satzende aqui, né? Como o meu verbo é abfahren, meu prefixo é o ab, tá? Eu vou colocar ele lá pro final, lá no Satzende. Pessoal, percebam agora o quanto de coisa, tá, que pode vir aqui no meio. Eu posso dizer o seguinte, der Zug nach Berlin fährt morgen ab. Prefixo mais uma vez no final. Vou acrescentar mais coisa, eu quero acrescentar mais detalhes a respeito da minha informação. Der Zug nach Berlin fährt morgen um 9 Uhr ab. Prefixo mais uma vez no final, pessoal, não pode esquecer. E agora, por último, né? Der Zug nach Berlin fährt morgen um 9 Uhr wegen einer Verspätung vom Hauptbahnhof ab. Prefixo continua, pessoal, aparecendo aqui no final. Vocês entendem agora que se eu tivesse ouvido, né, só até uma parte aqui, eu não teria entendido, pessoal, exatamente o que a pessoa estaria querendo dizer. Por isso, o alemão, ele gosta, ele quer que tu ouça ele até o final. Então, só quando tu ouvir esse ab, né, e tu ter ouvido ali anteriormente o nosso verbo fahren, tu vai entender. Ah, o trem parte, né, amanhã às 9 horas, né, por causa de um atraso, tá? Lá do Hauptbahnhof, né, de lá, então, que ele vai partir esse horário, né? Ele teve um atraso ali, beleza? Geralmente ele saía às 8 e pouco, tá? Essa que é a grande questão, pessoal. Esse nosso Mittelfeld, tá? A gente pode encher ele bastante, tá? Pode colocar várias informações ali. O mais importante, tá? Que o teu verbo se mantenha na posição 2 e que teu prefixo, então, aqui vá para o final da frase. Beleza? Liebe Leute, agora é a grande questão, né? Como que a gente vai saber se um verbo é trennbar ou nicht trennbar? Pessoal, nós temos essa lista aqui enorme, tá cheia, né? E não tá completa ainda, tá? Ela não está completa. Tem todos esses prefixos aqui, então, que eles são trennbare, tá? Verbos com esse prefixo, tá? Eles sempre vão se separar, beleza? Porém, agora, pessoal, qual que é a minha grande dica para vocês, tá? Percebam a lista que a gente tem aqui do lado, tá? Que é a lista de prefixos de verbos que não se separam, pessoal, tá? Com certeza vocês concordam, tá? Que vale muito mais a pena a gente saber, né, os verbos que não se separam do que daqueles, né, que se separam. É muito mais fácil lembrar dessa listinha aqui, tá? Que é muito menor, né, do que essa outra lista aqui da esquerda. Pessoal, então, para a gente, né, se lembrar, tá? Se o verbo, ele é trennbar ou não, tá? A gente vai precisar saber quais são os verbos que não são separáveis, né? Quais são os verbos com prefixo que não são separáveis. Isso aqui a gente vai fazer na nossa próxima aula. Beleza, Liebe Leute? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, tá? Guardo aqui, né? Espero que você deixe aqui o teu like, tá? Se inscreve, tá? Bota aqui nos comentários, tá? Se tu teve alguma dúvida. Beleza, meus queridos? Não se esqueçam também, tá? De nosso curso, tá? De passe na prova do Goethe A1, tá? O link tá aqui na descrição. Lá eu resolvo a prova inteira com vocês. Trago assuntos gramaticais, trago vocabulário, tá? E trago dicas, estratégias também para vocês resolverem a prova e conseguirem o certificado de vocês do A1 da melhor maneira possível. Beleza, meus queridos? Eu agradeço a vocês pela atenção, tá? E nos vemos na nossa próxima aula a respeito de nicht trennbare Verben, né? Agora são os verbos com prefixo, né? Que não se separam. Beleza, meine Lieben? Vielen Dank, né, für die Aufmerksamkeit und bis dann. Mach's gut. Tschüss!